Oi gente, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos estudar dois assuntos novos que não foram tratados em aula presencial. Então eu peço especial atenção de vocês. O primeiro deles é a terceira declinação de tema em consoante. Nós já estudamos a terceira declinação de tema em I. E o outro tema são os adjetivos de segunda classe. Então vamos lá? A terceira declinação de tema em consoante pode ser exemplificada por palavras como essas que eu coloquei aqui, como dux, que é o chefe, o comandante, e corpus, que é o corpo, né? Esta é neutra e essa daqui é masculina. De maneira geral, a diferença básica que eu gostaria que vocês guardassem entre a terceira declinação de tema em consoante e a terceira declinação de tema em I é esse genitivo plural. Lá na declinação de tema em I, vocês vão se lembrar que o genitivo plural termina em ium. Ao mesmo tempo que nos neutros, os três casos iguais do plural, lá na terceira declinação de tema em I, terminam em ia. Do mesmo jeito que o genitivo plural termina em ium. Bom, outras diferenças existem, como o ablativo aqui dos neutros, singular, que na terceira declinação de tema em consoante termina em e, como vocês estão vendo aqui, e lá na terceira declinação de tema em I termina em I. Outras coisas poderiam ser ditas, poderiam ser faladas, mas por hora eu também gostaria que, assim como lá, aqui também você se concentrasse nas terminações e na maneira como se declina uma palavra de tema em consoante. Mais à frente eu sistematizo todas as diferenças que vocês vão poder encontrar entre temas em I e temas em consoante. Então veja só, naquela sequência que vocês conhecem, dux, dux, ducem, ducis, duci, duque, plural, duques, 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 ducum, ducibus, ducibus. E nos neutros, corpus, 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 corporis, corpori, corpore, corpora, 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 corporum, corporibus, corporibus. Mais adiante, ao fim desta videoaula, eu dou as indicações dos exercícios que podem servir para que vocês pratiquem isso daqui um pouco mais. Bom, o outro tema da nossa aula são os adjetivos de segunda classe. Bom, antes, eu gostaria que vocês relembrassem os adjetivos de primeira classe. Os adjetivos de primeira classe são, por exemplo, bonus, bona, bonum, ou pulcher, pulcra, pulcrum, que vocês vão se lembrar que são declinados como palavras de segunda declinação, no caso dos masculinos e neutros, como eu distribuí aqui por esse esquema, e como palavras de primeira declinação, no caso dos femininos. Então eles se chamam adjetivos de primeira classe porque são declinados dessa maneira. Mas esses nós já estudamos. Então, vamos dar uma olhada agora no que são os adjetivos de segunda classe. Dê uma olhada nesse quadro em que eu coloquei três tipos de adjetivos, todos que estão aqui, de segunda classe. Veja, eles são chamados de segunda classe não porque eles sejam declinados de acordo com a segunda declinação, porque não é isso. Adjetivos de primeira classe é que são declinados de acordo com a primeira e a segunda declinação. Mas adjetivos de segunda classe são declinados todos de acordo com a terceira declinação. Estes aqui são chamados adjetivos de segunda classe porque podem ser divididos nessas categorias e porque seguem a terceira declinação. Quais são as categorias? Aqueles que são os triformes, que tem uma forma para cada gênero, por exemplo aqui, masculino acer, feminino acris, neutro acre, que você pode traduzir por agudo, acre. Os biformes, que tem uma única forma compartilhada pelo masculino e pelo feminino, por exemplo, fortis, significa forte, corajoso, e uma forma para o neutro, forte. Veja que o neutro termina aqui da mesma maneira que nos triformes. E uma última modalidade, que são os uniformes, que tem uma forma apenas para os três gêneros. Velox, né? Veloz. O enunciado desses adjetivos eu coloquei aqui do lado para que você compare. Uma observação que é importante fazer é que
No caso de velox, isso que aparece entre parênteses é o genitivo do adjetivo, para que você possa obter o tema dele. Isso não é mais uma forma que ele tenha, porque você já viu, ele é uniforme. Bom, outros exemplos de triformes, não são muito numerosos os adjetivos triformes, mas ainda assim há alguns exemplos. Olha só, alaker, alacris, alacre, que você pode traduzir por esperto, por pronto, né, alerta. Celeber, celebris, celebre. Sempre lembra que aqui a gente tem uma forma masculina, uma forma feminina e uma forma neutra. E terrester, terrestris, terrestre. Já os biformes são bastante numerosos. Aqui alguns exemplos. Olha, omnis, omne, ou seja, você vai ler omnis como uma forma que vale para masculino e para feminino, assim como fortis. E omne, uma forma que vale apenas para o neutro. A mesma coisa para os outros. Facilis, facile, omnes significa todo, né? Todo, todo, toda. Facilis, facile, similis, simile, grauis, graue. E finalmente os uniformes, né? Cujo genitivo eu coloquei aqui entre parênteses para você não achar que eles são biformes. Então eles têm apenas uma forma para todos os gêneros. Então ferox, né? Feroz, prudens, prudente, innocens, inocente, vetus, velho, pauper, pobre. Eu diferenciei aqui esses três primeiros dos dois últimos com uma cor diferente, porque há uma observação a fazer mais adiante que vai justificar essa diferença. Mas, por hora, guardem essa distribuição. A gente vai ver agora como declinar adjetivos dessa segunda classe. Muito bem. Então, se você se lembra como declinar uma palavra de terceira declinação, você não vai ter problema para declinar um adjetivo triforme, biforme ou uniforme. Ou seja, você não vai ter problema para declinar um adjetivo de segunda classe. Basta você se lembrar que ele segue a terceira declinação. Então, olha só, um triforme tem os três casos diferentes aqui no nominativo singular, que eu deixei marcado, deixei destacado aqui por uma cor diferente. Então, vou pegar aquele mesmo do quadro anterior, acer, né, agudo. Acer, acris, acre. O vocativo é igual, o acusativo é acrem para masculino e feminino, e acre para neutro. Ou seja, se você pensar bem, ele é triforme apenas no nominativo. Porque no acusativo, ele passa a ter um acusativo compartilhado por ambos os gêneros. Diferentemente do neutro, que é sempre igual ao nominativo e ao vocativo. Já o genitivo, acris, dativo acre, ablativo acri. Veja que termina em i. Plural, você vai perceber uma forma compartilhada por masculino e feminino, acres, e uma forma apenas para o neutro, acria, terminada em ia. Vocativo acres, acria, acusativo acres, acria. Então, como é que você lê esse quadro? Esta forma aqui é compartilhada por masculino e feminino. Esta forma aqui é apenas a do neutro. Então, a rigor, um adjetivo triforme mostra as suas três formas apenas no nominativo singular e, por extensão, no vocativo também. Porque, nos demais casos, o que costuma acontecer é que uma mesma forma é compartilhada por masculino e feminino e uma outra forma existe para o neutro. Bom, genitivo plural acrium, terminado em i1. Você já percebeu que ele se declina como temas em i, né? Porque aparece aqui, olha, no ablativo, aparece aqui no genitivo plural. Dativo e ablativo, acribus, acribus. A partir daí, a declinação de um adjetivo biforme, ou seja, aquele que tem uma forma compartilhada por masculino e feminino e uma só para o neutro, é decorrente daquilo que você já viu no triforme, com ausência, obviamente, de uma forma específica para masculino. Então, você pode ver aqui as terminações são exatamente as mesmas do quadro anterior, só que por um outro adjetivo. Veja, nominativo masculino e feminino igual, fortes. Vocativo também, fortes. E o acusativo para ambos, fortem. Quando se trata do neutro, terminação e, forte. O resto dos casos são casos que se declinam do mesmo jeito que os anteriores. Só reparo aqui para você a terminação em ia, né, do nominativo, vocativo e acusativo plural, e a terminação i1 do genitivo plural.
finalmente, a declinação de um adjetivo uniforme, né? Peguei aquele exemplo mesmo da primeira tela, o velox, veloz, que eu distribuí dessa maneira. Olha, basta você olhar que ele vale para os 3 gêneros, por isso eu escrevi apenas uma vez aqui. Então ele vale para os 3 gêneros, para masculino, feminino e neutro, e ele pode ser diferenciado apenas no acusativo. O acusativo tem essa forma velocem, terminada em em, para masculino e feminino, e velox para o neutro, igual ao nominativo e ao vocativo. Ou seja, aqui prevalece aquele mesmo padrão do neutro que você já conhece, em que o acusativo é igual ao nominativo e vocativo. Isso tanto no singular quanto no plural, como você está vendo aqui embaixo. A diferença acontece no acusativo singular, quando ele é masculino ou feminino, né? Como você está vendo aqui, o velocem. De resto, os casos se declinam como nas tabelas anteriores. Genitivo velocis, dativo veloci, ablativo veloci. O plural está aqui, masculino e feminino veloces, terminado em es, e ia, né? Velocia, velocia, velocia para o neutro. Velocium, terminação em ium, para o genitivo plural, e velocibus, dativo e ablativo, como a gente viu antes. Muito bem, eu apenas acrescento aqui um detalhe sobre os adjetivos uniformes, né? Os adjetivos de segunda classe uniformes, que é a explicação daquela primeira tabela que eu coloquei, em que eu diferenciei, eu diferenciei ferox, prudens e innocens de vetus e pauper pela cor, e agora eu explico por quê. Se você reparar nesse primeiro quadro aqui, o que eu fiz daqui para cá foi um processo de declinação no genitivo para obter o tema. Então aqui, o tema, ou se você quiser chamar também a raiz. Veja, ferox é um nominativo, o genitivo ferocis. Tirando o is, eu obtenho feroc, e é o tema de que eu preciso. A mesma coisa eu faço para prudens e innocens. Coloco no genitivo, prudens, prudentes, tiro o is, sobra prudent. E innocens, inocentes, tiro o is, sobra innocent. A mesma coisa eu fiz nos exemplos de baixo aqui. Veja só. Vetus, genitivo veteris, tiro o is, sobra veter. E a mesma coisa aqui, pauper, coloco no genitivo, pauperis, tiro o is, sobra pauper. Esses 3 aqui de cima se declinam como os de baixo, com a seguinte diferença. Todos eles se declinam como velox, né, os adjetivos uniformes de segunda classe, como você viu nos quadros anteriores. Mas no caso desses aqui de cima, cujo radical termina em C ou em 2 consoantes, essa é a regrinha prática, se você quiser guardar, o radical terminando em C ou em 2 consoantes, esses adjetivos terão um ablativo singular em I, como a gente viu aqui embaixo, por exemplo, olha, veloci, terão um nominativo, vocativo e acusativo neutro plural em IA, como a gente viu nas tabelas anteriores, aqui, olha, velocia, 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 e o genitivo plural em I1, como a gente viu também, velocium. Ou seja, a declinação aqui eu apenas repeti, né? Repeti a declinação de velox. Só que isso não acontece quando o radical termina numa outra consoante que não seja C, né? Como no caso de vetus, veteris, e no caso de pauper, pauperis. No caso de adjetivos como esses, o ablativo singular é em E, veja só aqui, olha, vetere. O nominativo, vocativo e acusativo neutro plural é em A, veja só, vetera, e não em IA. E o genitivo plural em veterum. Então você percebeu que o que eu coloquei em verde aqui corresponde a temas em consoante, porque o genitivo plural é em e os 3 casos do neutro plural são em A. Já o que eu coloquei na outra cor correspondem aos temas em I. Então essa é só uma outra maneira de dizer para você que dentro dos próprios adjetivos existe uma distinção, no caso dos uniformes, entre adjetivos que seguem uma declinação de tema em I, que são esses, cujo radical termina numa consoante que é o C, ou em 2 consoantes. E adjetivos que seguem uma declinação de tema em consoante, que são aqueles que terminam numa consoante só, desde que essa consoante não seja o C. Tudo bem?
Então essa é a distinção entre adjetivos uniformes de segunda classe. Bom, gente, certamente vocês perceberam que esta é uma videoaula com bastante informação, com muito conteúdo que vocês precisam estudar. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nestas páginas, lá no Latinitas, e deem uma lida na teoria, né? Leiam lá a teoria dos adjetivos de segunda classe, da declinação dos temas em consoante, e façam os exercícios, que vocês vão encontrar nas páginas 167, 168 e da 168 até 171. Façam lá os exercícios e, havendo dúvida, vocês me escrevam, me procurem, daí a gente conversa. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu fico por aqui e a gente se fala na próxima videoaula. Até lá!